Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso e ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. E então, que batismo vocês receberam? E perguntou Paulo: o batismo de João, responderam eles. E disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. E ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. E eram ao todo uns 12 homens. Bom, primeiro eu queria colocar você no cenário. O apóstolo Paulo, ele está voltando da viagem, da terceira viagem missionária. Na verdade, ele está no meio dessa terceira viagem missionária. Ele vem de Antioquia, visitando todas aquelas outras igrejas que ele já havia pregado o Evangelho. E Lucas, ele faz assim, isso de uma maneira muito rápida. Ele diz: olha, Paulo voltou, passou por lá e entra na cidade de Éfeso. E por causa da importância dessa cidade, o apóstolo Paulo passa 3 anos nessa cidade. E nesse texto que a gente começou a ler, que vai do verso 1 até o verso 22 de Atos 19, Lucas personifica, ele dá uma ilustração para a gente, usando pessoas, de como as pessoas que estavam ali na cidade de Éfeso e estavam tomando contato com o Evangelho, elas estavam vivendo a sua fé. E nesta manhã eu quero olhar para essa primeira personificação, não é? Onde Paulo está chegando de viagem e ele encontra 12 cristãos que viviam um cristianismo incompleto. E o texto que nós lemos fala a respeito disso. 12 cristãos que viviam um cristianismo tremendamente incompleto. É interessante que nesse texto Lucas vai usar a palavra discípulos, que é uma palavra que normalmente a gente usa para aqueles que estão seguindo a Jesus. Mas é de tal maneira incompleto o cristianismo que eles vivem, que Paulo não considera os cristãos, batiza de novo, faz uma série de coisas. E eu queria olhar para estes homens, porque quando a gente olha para esse tipo de cristianismo incompleto que aqueles homens viveram, a gente vai encontrar muita gente na sociedade de hoje, guardadas as proporções culturais, vivendo esse mesmo tipo de cristianismo incompleto. É interessante que esses homens, eram 12 homens, eles tinham sido influenciados pela pregação de João Batista. E a semelhança de Apolo, como nós já estudamos, eles conheciam alguma coisa a respeito de Jesus. Eles criam que o Messias estava chegando e muito provavelmente eles sabiam que Jesus seria esse Messias, mas não sabiam muito mais do que isso. E o seu cristianismo e a sua crença era tremendamente incompleta. A segunda coisa que a gente vai aprender aqui nesse texto é que Paulo descobriu que eles viviam um cristianismo sem batismo. Olha só que coisa tremenda. Batismo é alguma coisa elementar do cristianismo, mas eles viviam um cristianismo sem batismo. E eu creio que para aqueles homens deve ter sido um tremendo choque quando Paulo disse para eles: vocês precisam ser batizados, porque eles imaginavam que já tinham sido batizados. Por quê? Porque eles tinham sido batizados voluntariamente
no batismo de João. E muito provavelmente alguém tinha dito para Paulo, um dos 12, eu imagino: você quer batizar a gente de novo? Que negócio é esse? Nós já fomos batizados. Mas aí Paulo lhes explica o verdadeiro sentido do batismo, que é uma identificação pessoal e posterior à fé com o Senhor Jesus. E Paulo diz assim: é verdade, vocês experimentaram um batismo que representava o seu arrependimento, mas não o seu compromisso pessoal e posterior à sua experiência de fé e entrega a Jesus, porque aquele batismo de João era um batismo que dizia: vai acontecer alguma coisa no futuro, vai acontecer alguma coisa no futuro. E eles foram batizados nessa esperança: vai acontecer alguma coisa no futuro. E o batismo cristão é o contrário: já aconteceu no passado, e agora no presente eu tomo posse e não me envergonho daquilo que eu recebi da graça de Deus. Por isso eu faço isso publicamente. E Paulo diz assim: olha, vocês tinham um cristianismo sem Cristo, e o pior, um cristianismo sem batismo, ou em consequência, um cristianismo sem batismo. E por isso, quando aqueles homens creram na mensagem de Paulo e experimentaram a fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador nas suas vidas, eles aceitaram a ser batizados por Paulo. Muitos vivem um cristianismo incompleto, à semelhança desses homens, vazio, e alguns talvez, num determinado momento da vida, pela graça de Deus, esse frasco já foi cheio, e a graça de Deus entrou, e eles experimentaram a graça do Senhor. Mas à semelhança daqueles homens, eles também precisam experimentar um batismo cristão, porque o batismo cristão sem a experiência da fé não é batismo. Por isso que a gente não batiza crianças pequenas aqui, a gente ora por elas. Por quê? Porque quando um pai leva uma criança para ser batizada numa igreja cristã, ele está fazendo uma promessa de fé. Não é aquela criança que está assumindo um compromisso. O papai, a mamãe, o padrinho, os parentes fazem uma promessa de fé. Qual é a promessa de fé? Nós vamos educar essa criança para que ela conheça Jesus e o cristianismo, não é isso? Nós vamos providenciar os meios para que ela possa crescer e assumir por si própria a sua fé num determinado dia. A gente pede, e essa é o entendimento de algumas igrejas, que venha por causa dessa promessa de fé uma bênção, e por isso é considerado o batismo em algumas denominações cristãs um sacramento, algo sagrado que confere de uma maneira experiencial e de uma maneira miraculosa uma graça. E a graça que se espera que seja conferida é que, se morrer aquela criança em qualquer momento antes do período em que ela possa tomar uma decisão, ela não vá para o inferno, mas algumas igrejas dizem que pelo menos ela vá para o limbo, não é? Que é um lugar um pouquinho melhor que o purgatório, tá? Só que isso não existe na Bíblia, nem limbo, nem purgatório, não aparece em nenhum lugar da Bíblia. E esse ato de graça não existe, porque o batismo, segundo a palavra de Deus, é um símbolo. Símbolo do quê? Da minha morte e ressurreição. No dia em que pela fé eu disse: de hoje em diante Jesus vai ser o Senhor e Salvador da minha vida, eu estou dizendo para mim mesmo: eu morri para mim mesmo, e vou agora ressuscitar
para viver com Cristo uma nova vida. E por isso o batismo é um pacto de vida, um compromisso de vida que a gente faz com o Senhor Jesus, assumindo esse pacto da nossa fé publicamente. E o símbolo do batismo, por isso que o batismo na Bíblia, ele é por imersão, mergulhando a pessoa na água, ela representa um sepultamento. Quando você é mergulhado na água, é como se você estivesse sendo enterrado, e você morreu. E quando você é levantado da água, é como se você tivesse sido ressuscitado junto com Jesus dentre os mortos. E quando você sai da água nesse símbolo, porque isso não é um sacramento, é um símbolo, você está dizendo: eu quero viver com Jesus uma nova vida, para que Ele seja o Rei e Senhor da minha vida. E Ele é público, para que todas as pessoas saibam que esse compromisso que você está fazendo é sério e definitivo. Eu me lembro de um professor que eu tive, que ele comparava o batismo com o casamento. Ele dizia assim: se você perguntar para um namorado, não é? E para a namorada: o teu coração tem dono? Ah, o meu coração tem dono, né? Agora vai chegar um dia em que esse pacto, essa palavra, esse compromisso, ele se torna uma coisa tão séria, tão bonita, tão forte, que a gente convida as famílias, não é? A gente convida os melhores amigos, e a gente assume publicamente, a gente assume juridicamente, a gente assume diante da nossa crença religiosa, que esse pacto é para valer. E ele disse assim: muita gente é um cristão sem batismo, que só vive namorando com Jesus, mas nunca assume compromisso com Ele para valer, nem com os projetos do reino dele, nem com a sua igreja. É interessante que Paulo vai falando com esses homens, e esses homens descobrem que o batismo que eles tinham, ainda que tivesse sido muito importante na vida deles, não era tudo o que Deus tinha preparado para eles, porque era incompleto, era baseado numa promessa futura, e agora eles tinham que assumir os seus pactos com aquele que era o Senhor da sua vida. E assim como o batismo de João representava uma expectativa de esperança futura, e não o firme pacto de uma fé pessoal, para muita gente está faltando o batismo cristão, onde a gente tem que assumir compromissos do coração da gente, da vida da gente, com o Senhor do nosso coração. E a semelhança daqueles homens do passado, estas pessoas precisam vivenciar um batismo que represente o coroar da sua fé com um compromisso público e obediente de que Jesus é o Senhor da sua vida. Eu quero dizer uma coisa para você: talvez os seus amigos, a sua família nunca venham a uma igreja e até critiquem a sua fé, mas no dia que você diz para elas assim: eu quero fazer um convite para que você assista, participe de um dia importantíssimo na minha vida, que é o meu batismo, sabe o que acontece? Mesmo as pessoas que discordam de você respeitam você, e muitas delas estarão aqui. Sabe por quê? Porque elas entendem que esse negócio é sério, que esse negócio não é brincadeira, porque é um pacto que você está assumindo com Deus e com os homens, na presença de Deus. Por isso o batismo era tão importante. É interessante que o batismo era praticado não dentro dos templos naquele tempo, era praticado nos rios, onde as pessoas lavavam a roupa, onde as pessoas iam buscar água para servir a sua casa,
e aquele local era um local público, onde se concentravam pessoas, e você sabe que às vezes naquelas pequenas vilas, não numa cidade como Éfeso, nas pequenas vilas, quando alguém ia lá para dentro daquele rio e era batizado por aquela pequena congregação, e eles viam aquele ritual do batismo, né, como acontece aqui hoje, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e a pessoa dizia em voz alta, sim, eu creio, e então alguém estendia a mão sobre a cabeça dele e dizia, por isso eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e mergulhava na água. A cidade parava e ficava olhando, o que é que está acontecendo? E quando aquele homem saía, aquele pessoal festejava, e talvez um momento de emoção, como acontece dentro do batistério aqui tantas vezes, a gente abraça a pessoa, tem gente chorando, tem gente até tremendo, sentindo a presença de Deus, porque é algo profundo do coração. Toda a cidade começava a comentar, você viu? Tem um bando de maluco aí, mas ó, o negócio lá é sério, o negócio lá é sério. Tem muita gente vivendo um cristianismo sem Cristo, e tem muita gente vivendo um cristianismo sem batismo, porque o batismo é algo que a gente pratica por causa da nossa própria fé, é um pacto que eu faço com Jesus. Terceira e última coisa que a gente vai ver aqui nesse texto, a palavra de Deus nos diz que eles viviam um cristianismo sem o Espírito Santo. Interessante isso. Paulo pergunta assim, que batismo vocês foram batizados? No de João. E vocês já receberam o Espírito na vida de vocês? Aí eles vão olhar e dizer assim, nós nem sabemos quem é essa pessoa, quem é o Espírito. Olha só, é um cristianismo muito estranho, que não conhece nem o Espírito Santo. Olha só, que coisa tremenda. A Bíblia nos ensina que só podemos receber o Espírito Santo a partir do momento em que recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Efésios capítulo 1 diz assim, versículos 13 e 14, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. E é interessante que esses homens, quando receberam o Senhor, e mediante a imposição das mãos do apóstolo que os batizava, imediatamente eles foram cheios do Espírito Santo, e de uma maneira maravilhosa e dramática, para que todo mundo pudesse ver o milagre que estava acontecendo, eles começaram a falar em outras línguas, e eles começaram a profetizar coisas de Deus. E uma das coisas maravilhosas que podemos vivenciar na dinâmica de um cristianismo completo é a manifestação da presença, do propósito e do poder do Espírito Santo atuando nas nossas vidas. A nossa fé é Cristo dentro de nós, o nosso pacto se revela no batismo, mas a graça de Deus se manifesta poderosamente quando o Espírito Santo dentro de nós começa a nos usar para a sua glória. Talvez você não tenha vivenciado uma experiência dramática como a destes homens, mas a promessa de Deus é para você e para mim. E foi por isso que o apóstolo Pedro ensinou em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Diz assim a Bíblia, verso 38, Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe e para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. É Jesus quem derrama do seu Espírito Santo sobre todos os que o recebem como Senhor e Salvador.
Ele é que dá pelo menos um dom do seu Espírito Santo para que eu e você possamos servi-lo em algum ministério. É Ele que passa a ser o meu professor particular, me ensinando a viver a fé cada dia. É Ele quem promove transformação espiritual na nossa vida. É interessante, David Wilkerson foi um dos primeiros pastores, na década de 70, se não me falha a memória, final da década de 60, começo da década de 70, trabalhar com recuperação de drogados lá nos Estados Unidos. E ele criou uma casa para que as pessoas pudessem, que tinham dependência química, estar lá. E essa era uma casa de convivência, e ele começou a reparar que algumas pessoas viviam a libertação e outras pessoas não viviam a libertação. Algumas pessoas, quando saíam, recaíam, outras pessoas não recaíam, e ele começou a tentar identificar quais eram as causas, ou o que é que fazia diferença, e ele chegou a uma conclusão tremenda. Ele vai dizer o seguinte: aquelas pessoas que experimentaram a graça de Deus e o poder do seu Espírito nas suas vidas, estas pessoas foram transformadas. Quando a gente vive um cristianismo cheio de crenças, quando a gente vive um cristianismo cheio, quem sabe, de liturgias, mas a gente não vive um cristianismo onde a graça de Deus está fluindo na nossa vida, onde o poder de Deus está falando ao nosso coração, onde os milagres de Deus não estão acontecendo no nosso dia a dia. Então, queridos, nós estamos vivendo um cristianismo incompleto. Falta Jesus, falta o batismo e falta o Espírito Santo na nossa vida. Mas quando a gente vive essa experiência, que é uma completa experiência, uma só, mas completa, a gente vai ver o poder de Deus fluindo na nossa vida e fazendo transformação no nosso dia a dia. Há muito mais que Deus quer fazer na tua vida. Há muito mais que Deus quer fazer na tua vida. E eu acho que um dos grandes problemas que eu e você vivemos é acomodação. A gente se acomoda com o rótulo e fica feliz com o rótulo. Às vezes a gente busca um pouquinho mais, quem sabe, e a gente tenta ter um conhecimento um pouquinho melhor, ou uma prática litúrgica A ou B, mas Deus quer fazer muito mais na nossa vida. Ele quer que você conheça Jesus, o seu propósito, o seu poder, a sua graça, que você firme pactos com Ele, com o seu povo. E na medida em que essas coisas vão acontecendo, queridos, que coisa tremenda é ser cristão. Eu não tenho uma solução para todas as coisas, eu não tenho, mas eu sei quem tem, e eu vou buscá-lo. Agora eu quero viver um cristianismo completo, e você?